Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini. Capítulo 11. Gratidão. Somente aqueles que entendem que Deus é a sua própria consciência e que, a partir desta consciência individual, mas ainda assim infinita, fluem todas as coisas, podem realmente conhecer o verdadeiro sentido de gratidão. A única e verdadeira gratidão é aquela que é sentida pelo dom do discernimento espiritual. Tudo o mais é apenas gratidão pelas coisas. 3 vezes ou mais, Jesus alimentou as multidões. Ele alimentou 4.000, 5.000, 7.000. Hoje chamamos isso de um ato de grande filantropia. Não só ele alimentou as multidões, mas ele as curou e ensinou a verdade àqueles que podiam ouvir. Mas depois que ele alimentou as multidões ao lado do mar, ele sentiu uma sensação pesada dentro de si mesmo. Uma sensação de que a sua mensagem não havia chegado ao seu povo. Uma sensação de desânimo na percepção de que eles não tinham conseguido entender. Dizem-nos que ele os deixou e atravessou o lago, mas até lá as multidões o seguiram. Provavelmente eles o seguiram porque estavam com fome de novo e queriam mais pães e peixes. Ele deve ter reconhecido que pães e peixes era tudo o que eles queriam, porque ele se virou e repreendeu-os. Você está aqui porque você recebeu pães e peixes ontem, e agora você volta por mais deles. Por que você não percebeu o milagre? Por que você não viu o princípio que produziu aqueles pães e peixes? Então alguns de vocês poderiam estar produzindo e multiplicando pães e peixes por si mesmos e não voltando para mim para serem alimentados? Quantas vezes ele curou as multidões? Quantas vezes ele curou os indivíduos? E quão pouca cura qualquer uma dessas pessoas manifestou? Quão grande foi sua tristeza quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu adoraria te contar e te mostrar, mas você não pode aceitar isso. Essas pessoas que ele havia curado e fornecido eram gratas. Elas eram gratas pelos pães e peixes. Mas esse não era o tipo de gratidão que o mestre estava procurando. O mestre estava procurando gratidão por um princípio que ele estava mostrando e que eles não foram capazes de entender. Seus pensamentos estavam no efeito e não na causa. A tragédia de toda a missão de Jesus foi que muitos ficaram agradecidos pelos efeitos e tão poucos captaram a visão da causa. Por isso, muito poucos conseguiram sair e fazer o mesmo. No ministério do Mestre, há um princípio demonstrado. É um princípio de vida, um princípio de cura, um princípio de suprimento. Enquanto você lê o Novo Testamento, veja se você não pode discernir o princípio que ele estava tentando estabelecer e também perceber que as pessoas que ele ajudou viram apenas o efeito deste princípio. Se Jesus tivesse sido meramente um trabalhador milagroso, se ele desejasse apenas se estabelecer como um grande homem, um grande professor, um grande curador ou um grande fornecedor, ele não teria que passar pela crucificação. Não haveria necessidade disso. Ele teria montado uma clínica e no ramo de clínicas para curar as pessoas e supermercado para supri-las e apenas continuar a multiplicar as mercadorias nos mercados, permitindo que as pessoas viessem, participassem e fossem gratas. Teria havido uma profunda gratidão nos corações dessas pessoas, porque elas não precisariam mais cultivar solo
ou operar mercados de carne, mercados de peixe e mercados de vegetais. Quão fácil a vida teria ficado? Todo o necessário seria ir à loja onde Jesus estava multiplicando pães e peixes. Ou quão fácil teria sido ir às clínicas onde seus discípulos teriam se estabelecido e estariam dizendo: entrem e sejam curados, sem dinheiro e sem preço. Bem, pague um pouco se quiser, um pouco de amor, mas venha e se livre de todas as suas doenças. Nós faremos isso por você. Oh, as pessoas teriam sido tão gratas. Seja grato pelo princípio. E, no entanto, Jesus nunca tentou esse tipo de demonstração. Apenas 3 ou 4 vezes em todo o seu ministério multiplicou pães e peixes. Apenas algumas vezes ele curou as multidões. Se você notasse Jesus subindo e descendo pelas margens da Galileia, você não o encontraria procurando por pessoas doentes para curar. Normalmente, ele passava direto por elas, mas elas corriam atrás dele chamando: ó, mestre, mestre, cure-me. Sim, o povo dele estava grato pelos pães e peixes e teria continuado a sentir esse sentimento de gratidão se ele tivesse continuado a dar-lhes efeitos e mais efeitos. Mas esse sentimento de gratidão, uma gratidão por efeitos, não era o tipo de gratidão pelo qual ele estava procurando. Ele estava procurando a gratidão daqueles que poderiam discernir o princípio por trás do milagre. É esse mesmo tipo de gratidão que nós, neste trabalho, procuramos hoje. Não é a gratidão que leva as pessoas a vir e dizer: ó, isso foi uma bela cura, aqui está um cheque. Nós preferimos muito mais ouvir: essa foi uma bela cura. Como foi realizada? Qual foi o princípio por trás disso? Ensina-me o princípio. Nesse trabalho, é muito fácil despertar gratidão nos corações das pessoas. Nós ouvimos uma e outra vez: sua escrita é tão inspiradora. Você traz à tona histórias e incidentes espirituais. Você oferece um mundo de história e literatura espiritual, outras inspirações filosóficas e da literatura metafísica. Não é uma coisa difícil despertar as pessoas para um estado de gratidão. Mas o verdadeiro professor não está buscando esse tipo de gratidão. Sim, é bom que as pessoas sintam uma gratidão pela mensagem, mas a verdadeira gratidão que faz o professor espiritual se alegrar é o que vem daqueles que estão captando a visão e dizendo: obrigado, eu vi o Cristo. Obrigado, eu experimentei a própria presença de Deus e agora posso sair e fazer o mesmo, mesmo que ainda seja apenas uma pequena medida. Somos ensinados que os padres peregrinos vieram ao Novo Mundo para encontrar liberdade religiosa. Não há nada mais distante da verdade do que isso. Nossos padres peregrinos não vieram aqui por liberdade religiosa. Eles vieram para buscar uma oportunidade de pregar uma religião própria e fazer todo mundo se conformar com isso. No momento em que alguém ousou discordar de suas práticas religiosas, embora eles mesmos tenham sido dissidentes, esse alguém foi expulso da colônia. Houve pouca liberdade religiosa naqueles primeiros dias. Qualquer um que, como Roger Williams, não estava em conformidade com a religião estabelecida, foi exilado da colônia, porque os colonos não permitiam nenhum desvio de sua forma prescrita de adoração. Não é da natureza da maioria das pessoas querer liberdade religiosa. O que elas realmente querem é a liberdade de praticar sua própria religião e depois forçá-la ao resto da humanidade. Isso foi o que os colonos interpretaram como liberdade religiosa. No primeiro dia de ação de graças, os peregrinos deram graças, não porque eles tinham encontrado uma terra onde pudessem praticar a liberdade religiosa,
mas porque eles haviam encontrado uma terra onde eles poderiam praticar sua própria forma particular de religião. Eles deram graças por um efeito, por algo no reino visível. Se a gratidão dos padres peregrinos fosse do tipo que estamos ensinando, teria sido por um princípio de liberdade real, um princípio tão universal, tão impessoal, que eles estenderiam igualmente a todos os homens. Então, sua gratidão teria sido pela causa, pelo princípio, pelo bem universal. Mas não foi esse tipo de gratidão. Foi por sua própria segurança, sua própria proteção e pelo direito de fazer o que quiser. Nós, no século XX, devemos examinar nossa própria atitude em relação ao agradecimento. Em vez de sermos gratos porque temos os Estados Unidos da América, que são comparativamente livres, nossa gratidão deve ser para um senso de liberdade espiritual que é dado por Deus e que nunca pode ser interferido por qualquer homem, cuja respiração está em suas narinas, nem por qualquer forma de governo que ele possa conceber. Os governos mudam, as administrações vêm e vão, e se a nossa gratidão repousa em uma satisfação por essas formas, e apenas formas, podemos nos encontrar rudemente surpreendidos. As formas também podem facilmente mudar no nosso conceito de bom para nosso conceito de mal. Portanto, em vez de sermos gratos pelo efeito, alguma forma humana de governo, nós, no caminho espiritual, aprendemos que nossa gratidão deve ser por um princípio de governo e pelo fato de que descobrimos o suficiente sobre o princípio para mantê-lo e sustentá-lo na consciência de indivíduos e coletivos, de modo que nenhum homem ou grupo de homens possa derrubá-lo. Quando aprendemos isso, devemos aprender um maior sentimento de gratidão. É o mesmo com a cura. Em vez de ser grato por uma cura física ou grato porque sua renda foi duplicada através do trabalho de um profissional, ou grato porque o negócio é melhor, seja grato porque existe um princípio que fará essas coisas por você, e este princípio está disponível para você. Transforme sua gratidão em gratidão por ganhar uma compreensão do princípio que está envolvido. Houve um tempo em que se pensava que apenas os mestres tinham acesso a esse princípio. Um tinha que ser um padre, um rabino ou um ministro para conhecer este grande princípio de cura. Então, todos os outros viriam e diriam: "Oh, que maravilha você é! Por favor, faça-me estar bem, por favor." Hoje, este princípio de vida, que inclui o princípio da cura e o princípio da multiplicação dos pães e peixes, está disponível para você e para mim. Ninguém tem um monopólio. Até os direitos autorais de nossos livros, Infinite Way, são apenas para as palavras usadas na apresentação deste princípio. Mas esse mesmo princípio pode ser declarado em suas próprias palavras, pelas quais você também pode garantir um direito autoral. Ninguém pode autorizar ou patentear a ideia da cura espiritual ou a ideia da multiplicação de pães e peixes. É um segredo aberto e está disponível para todos. Nossa gratidão hoje deve ser para que este princípio esteja disponível, seja conhecido e possa ser praticado. Certamente existem pães e peixes relacionados com este trabalho. Você, como indivíduo, deve ir para dentro do seu próprio ser e orar, orar e orar para que o Pai interior lhe revele o seu professor e seu ensino. Você não será enganado se você entrar. Orar, orar e orar dentro do seu próprio ser. Volte-se para o Pai e diga: "Mostre-me meu professor, mostre-me meu ensinamento." Então, quando você é levado a algum ensinamento, fique com ele e não apenas porque você tem uma cura. Isto é bom, isto é ser grato.
Não há nada melhor do que um sentimento de gratidão pelo trabalho que alguém fez por você, especialmente quando deu frutos. Mas há algo mais alto. Não fique satisfeito. Volte-se para dentro. Vá mais fundo. Se você recebeu ajuda, pergunte: você trabalhou este milagre. Agora diga-me, como você fez isso? Mostre-me, ensine-me. E se houver uma centelha espiritual em você, não demorará muito até você realizar os mesmos milagres. Se for difícil e demorar mais do que o previsto, seja paciente. Não é dado a todos compreender esta ideia espiritual rapidamente. Se você tem um intelecto bem desenvolvido, você pode aprender a mensagem muito rapidamente e depois ficar desapontado porque não funciona. Então você pode reclamar: eu sei tudo o que há para ser conhecido, mas eu não recebo a cura. Nesse caso, você não foi longe o suficiente. Você tem que ir fundo o suficiente até chegar a esse ponto onde seu coração é tocado, onde o seu espírito é vivificado, onde o Cristo vem à vida. Isto não é conseguido através de mera obtenção intelectual. Há outros que podem não entender tão rapidamente, intelectualmente, mas que não fiquem perturbados sobre isso também. Muito desse trabalho é feito sem saber como ele é feito. O Cristo toca a consciência e o Cristo faz o trabalho. Em ambos os casos, seja paciente. Deixe seu coração dizer quando você encontrou seu professor e então seja paciente. Permaneça no caminho e veja a visão desse princípio. Então você terá cumprido a missão que Jesus veio à terra para provar. Ele não veio à terra para multiplicar pães e peixes para as pessoas atingidas pela pobreza do mundo. Ele não veio à terra para ser um médico para a humanidade. Jesus veio ao mundo para revelar o princípio do Cristo. Se você está satisfeito com qualquer coisa menos que esse princípio, você não está realmente interessado na missão de Cristo. Não há um professor de sabedoria espiritual ou um praticante a quem o Cristo tocou, satisfeito apenas por multiplicar pães e peixes para ele, ou para curar seu corpo. O único objetivo e desejo do instrutor é fazer isso por você, para mostrar a você que esse é o princípio, que esse é o caminho. Você se lembra que, quando João Batista estava na prisão e ninguém veio resgatá-lo, ele começou a duvidar se Jesus era ou não o Cristo? Durante anos ele pregou no deserto, dizendo às pessoas sobre Jesus. Agora, aqui ele estava em uma masmorra e não lhe foi mostrado a saída. Ele mandou uma mensagem para Jesus. Você se lembra da grande resposta de Jesus? Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas capítulo 7, versículo 22. Esse é o ministério de Cristo. Você percebe que ele não disse: sim, eu estou autorizado, aqui está meu diploma. Sua resposta foi: os enfermos estão curados. Essa é a resposta. Quando seus males do corpo, da mente, da moral ou da bolsa estão sendo curados, quando sua consciência está sendo elevada a um sentido de vida acima do material, então, quem quer que seja que esteja fazendo isso para você, está mostrando o princípio, ou ele não poderia fazer isso. Nenhum professor ou praticante quer ser contratado em uma base mensal permanente para fazer o trabalho de cura espiritual para você. O que ele quer é que você diga: por favor, mostre-me o caminho. Então, a partir daí, é por sua conta. Eu nunca soube de um professor deste caminho que foi tocado pelo Cristo, que não ficou ansioso para ensinar esse princípio a qualquer um
e a todos que o procurassem. Um professor se torna cansado só daqueles que continuam vindo a ele dizendo: bem, ontem foi o joelho esquerdo, agora é o joelho direito. E, isso afetou o quadril. Nós, praticantes, amamos o trabalho de cura. Nós nunca superamos nosso amor por isso, mas nós amamos isso apenas por uma razão, e é porque às vezes isso leva nossos pacientes a dizer: sim, eu tive uma cura. Diga-me como foi feita? Se, por acaso, qualquer um de nós se desenvolver no mais capaz curandeiro do mundo, você perceberá que, em toda a sua extensão humana, ele não poderia curar muitas pessoas? Seria apenas uma gota no balde. Aquelas poucas centenas ou poucos milhares, ou mesmo algumas dezenas de milhares que ele poderia curar. Mas, se um indivíduo pode ser responsável por até mesmo 3 outros que vão para o mundo e fazer o que eu estou fazendo, ou o que você pode estar fazendo, multiplicaremos nossa utilidade triplamente. Na verdade, mais de 3 vezes, porque cada um deles, por sua vez, poderia encontrar mais 3 e enviá-los para fazer o mesmo. Você vê o que essa pequena gota de consciência do Cristo poderia fazer pelo mundo através da multiplicação? É o mesmo com todo professor espiritual. É o mesmo com todo praticante espiritual. Não faz diferença sobre qual bandeira estamos, ou se estamos sobre qualquer bandeira, exceto o próprio Cristo. O ponto é que, se todos que puderem fazer um pouco de trabalho de cura ensinarem a apenas outra pessoa a fazer o trabalho de cura, em poucas gerações, o mundo não mais encontrará uma causa de guerra do que você ou eu teríamos motivo para brigarmos um com o outro. O Espírito enxuga qualquer desejo de lutar fora de nós. Apaga toda a intolerância, injustiça ou qualquer sensação de desonestidade ou sensualidade à espreita. Em outras palavras, aquele Espírito que é solto naqueles que se reúnem para nenhum outro propósito além de desvelar do Cristo, para nenhum outro propósito além de aprender o verdadeiro significado da gratidão. Esse Espírito somente mudaria não apenas nossas próprias vidas e corpos, mas nosso relacionamento com as pessoas, com empregadores e com funcionários. Toda a vida da nossa comunidade seria transformada. Resumo da Carta da Verdade. Alguém pode dizer: esta é uma bela ideia, mas eu seria capaz de fazer isso? É dado a mim ser capaz de fazer isso? Por que não? Deus não faz acepção de pessoas, e a mensagem da verdade é uma coisa muito simples de dominar. Em menos de 5 minutos, você pode aprender toda a mensagem da verdade que já foi escrita em qualquer Bíblia do mundo. A partir daí, não se trata de saber se você conhece ou não a verdade o suficiente, mas se você ama ou não essa vida, se você ama esse propósito o suficiente para vivê-lo e sair a demonstrá-lo. Para mostrar como é simples saber a verdade que te faz livre, vou resumir muito brevemente para você. Lembre-se que Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse a verdade vos libertará. Ele disse: conheça a verdade e a verdade vai libertá-lo. Qual é a verdade que devemos saber? Em primeiro lugar, consiste em saber o que Deus é. Todos devem saber o que é Deus. Se você não sabe o que é Deus, você nem mesmo está no primeiro passo do caminho. Como você aprende o que é Deus? Da revelação de Jesus Cristo e daqueles que estão expondo o princípio do Cristo. Se você voltar para Jesus Cristo, você encontrará que ele disse: eu sou a vida eterna. Você já parou para pensar no significado dessa afirmação? Que diferença faz se estou doente ou não, se eu vou viver para sempre? Leva o medo para fora da doença. Eu sou a vida eterna. E não eu serei eterno,
se eu aprender alguma verdade. Você não tem que aprender qualquer verdade. Você já é a vida eterna e essa é a única verdade que você tem que aprender. Eu sou a verdade, eu sou o Espírito, eu sou a alma, eu sou divino. O Mestre disse: não me conheces, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Você não precisa mais se perguntar o que é Deus. Deus é a inteligência do universo. Deus é a vida infinita do universo. Seja esse universo você, as plantas, as árvores, os animais, os pássaros ou os insetos. Deus é a vida de todo ser. Deus é a inteligência, o amor divino, a infinita sabedoria de todo ser. Tudo o que Deus é, eu sou. Tudo o que o Pai tem é meu. Eu não tenho que procurar por isso, eu nem sequer tenho que obtê-lo. Eu e o Pai somos um. Tudo está contido em mim. Isso não é um milagre. Você não precisa se preocupar em demonstrar nada depois disso. Você não precisa pensar, nem se dar um tratamento para o suprimento. De agora em diante, o seu tratamento é: eu e o Pai somos um, e tudo o que o Pai tem é meu. Como pode essa lei ser mudada? Essa lei foi estabelecida muito antes do tempo de Jesus. Jesus é apenas o expoente disso para o mundo ocidental. É uma lei que existia antes do tempo de Jesus, e ele mesmo admitiu isso quando ele disse: antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão, esta verdade é. Ele também disse: eu estou com você sempre até o final do mundo. Esta verdade que existia antes de Abraão, esta verdade vai estar com você até o fim do mundo. Que verdade? Esta verdade. Eu e o Pai somos um, e tudo o que o Pai é, eu sou. Filho, tudo o que eu tenho é teu. O lugar onde eu estou é Terra Santa. E ainda que eu faça a minha cama no inferno, eu estou lá. Por quê? Porque isso não é apenas Deus, isto é eu e o Pai. E eu e o Pai somos um. Onde quer que eu esteja, Deus está. Nós somos um. Onde quer que Deus esteja, eu estou. E onde quer que Deus esteja, tudo o que o Pai tem está também. A eterna vida do Pai é minha vida eterna. A imortalidade de Deus é a imortalidade do meu ser. A imortalidade de Deus é a imortalidade do meu corpo, uma vez que meu corpo é o templo do Deus vivo, pois Deus é a substância da qual meu corpo é formado. Deus é a substância infinita do universo, Espírito Divino, do qual este universo é formado, e até mesmo do meu corpo, que é tão imortal como minha vida ou minha mente. Você não pode separar sua vida ou sua mente, exceto por crença, e quando você faz isso, há um velório. Você realiza esse funeral por aceitar o mundo, a crença na separação entre Deus e a criação de Deus. Como Deus é a sua consciência e como essa consciência está se desdobrando e revelando-se como forma, o que chamamos de criação, você não pode separar Deus da sua criação. É por isso que o Sol, a Lua e as estrelas continuam e continuam. Ninguém acredita que você pode separar Deus do Sol, da Lua e das estrelas. As pessoas só acreditam que você pode separar Deus do seu próprio corpo. Supere qualquer crença desse tipo. Lembre-se, eu e o Pai somos um. Deus é a substância e a inteligência deste universo, o que significa que Deus é a substância e a inteligência do meu ser e do meu corpo. Meu corpo é o templo do Deus vivo, e Deus está fluindo através dele.
Tudo o que o Pai tem é meu. Não deve ser demonstrado. Não é para ser alcançado, mas é meu agora, por causa do meu relacionamento de filiação. Observe que você nem precisa ser o que é chamado de boa pessoa. Não condene você mesmo. Perceba que foi a sua ignorância que o levou a qualquer erro que você possa ter cometido. Essa mesma ignorância levou você à crença de que seu corpo era algo além de Deus e você poderia fazer o que quisesse com ele. Não, isso você nunca pode fazer. Seu corpo é o templo do Deus vivo e você deve tratá-lo como se fosse de Deus e deixá-lo mostrar a glória de Deus. Nestes 2 pontos estão contidos 2/3 da mensagem da verdade. O último terço trata com a razão pelo qual temos pecado, doença, falta e limitação. Em algum lugar, em algum momento, a crença em uma individualidade à parte de Deus surgiu. Na literatura bíblica, isso é ilustrado na história do filho pródigo, que se afastou da casa de seu pai e estabeleceu uma identidade própria. Não demorou muito para ele descobrir que a identidade separada não era suficiente para mantê-lo e sustentá-lo. Quando ele desperta para a sua verdadeira identidade, ele retorna ao Pai. Agora você assume, Pai, seja a mente em mim e a vida em mim. Em algum lugar da história, a raça humana, ou o que hoje conhecemos como a raça humana, se afastou e, longe da consciência do Pai, decidiu: eu posso ganhar a vida por mim mesmo, eu quero ser independente. Eu gostaria de fazer com minha própria vida o que eu escolho fazer com ela. Isso criou uma identidade à parte de Deus, e a partir desse momento, tivemos que trabalhar para viver. Tivemos que trabalhar para sustentar nosso corpo, casa, negócios e comunidade. O que nós temos que fazer é perceber: Pai, toda a tua riqueza é minha, toda a tua vida é a minha vida, toda a tua inteligência é a minha inteligência, e eu sou testemunha de tudo o que tu és. Eu sou aquele ponto na consciência através do qual tu podes manifestar e expressar a ti mesmo. No minuto que você percebe isso, você está ciente de que todo erro é meramente a crença de que você é uma identidade por si mesmo, algo separado e à parte de Deus, e que você tem uma vida para sustentar, um corpo para alimentar e uma casa e roupas para manter. Mas tudo isso é uma ilusão. A verdade é que sua vida e seu corpo são para Deus manter e sustentar. Você tem levado essa prerrogativa longe de Deus e se colocando como algo separado de Deus. Um ator no palco às vezes faz o papel de um mendigo, pelo qual ele pode receber $5.000 por semana. Mas quão infeliz seria para ele se ele realmente acreditasse ser o personagem que ele estava encenando e assim se separar de seu salário semanal de $5.000. Como seria ridículo para ele acreditar que era um mendigo só porque ele estava agindo daquele jeito como parte de um roteiro. Mas foi isso o que fizemos nesta experiência humana. Criamos a nossa própria identidade. Nós nos chamamos de mendigos. Nós acreditamos que não estamos aptos a sentarmos-nos aos pés do Mestre. As pessoas esquecem que essas experiências humanas são papéis que eles estão encenando em um drama da ignorância. Na realidade, o mesmo que está encenando é o Filho de Deus, a descendência de Deus, Deus que se manifestou. De fato, ele é o próprio Deus em forma e expressão individual. Você acredita em mim quando eu digo que isso é tudo o que há para ser conhecido da verdade? Não importa quantos livros eu escrevi sobre isso e continuarei a escrever.
Isso é tudo que eu já disse em qualquer um deles no que diz respeito à mensagem da verdade. Eu posso ter dado um passo adiante e o que acaba de ser dito constitui tratamento, e depois mais um passo para enfatizar que, na medida em que esta é apenas uma mensagem da verdade, não é suficiente. Depois de ter declarado a verdade, afirmado e reafirmado, isso está em sua consciência. Sente-se e espere pela confirmação da voz pequena e silenciosa para dar o clique e, em seguida, sua demonstração está completa. Essa é a verdade do ser. Por si só, no entanto, não será suficiente para permitir que você cure ou seja curado. Um passo a mais é necessário, e esse é a consciência espiritual dessa verdade que você não pode obter de um homem, de uma mulher ou de um livro. Isso você tem que sair do Pai de dentro de você. Depois que eu lhe contar essa verdade e depois de você entender, pode haver suficiente fogo do Cristo em minha consciência para libertá-lo de alguma discórdia particular neste momento. Tem havido testemunhos suficientes de curas que ocorreram para saber que isso é verdade. Meus 32 anos nesta obra e meu grande amor por ela geraram o suficiente da centelha divina em mim, para que alguns sejam levantados e experimentem a cura. Isso é um efeito da minha consciência, mas você mesmo não tem o princípio até que possa trazê-lo adiante como cura. Seja grato por ter tocado o Cristo. A mensagem da verdade é o fundamento sobre o qual todo o seu tratamento é feito. Você pode, a partir dessa verdade simples, construir para si horas e horas de tratamento. Mas não pare nesse ponto. A mensagem não cura. O Espírito faz o trabalho. Depois de ter feito suas declarações da verdade, sente-se e desenvolva essa atitude de escuta. Ouça essa voz pequena e silenciosa. De repente, você sentirá algo dentro de você. Pode ser um brilho, pode ser apenas um pouco de percepção de alguma coisa. Pode ser uma respiração ou pode ser luz. Você pode ver uma luz brilhante ou você pode ver uma sala inteira se iluminar. Pode ser que, como Jacob Boehme, você possa ver por trás de toda a natureza, através das roseiras e da grama, e através das árvores, através de todas as aparências, através de todas as formas. Se você está apenas em silêncio o suficiente, você pode ter qualquer tipo de experiência mística. Você pode se encontrar sintonizado em Deus para poder realmente dizer: eu vi Deus face a face. Ou você pode realmente ter um contato com a mente que estava em Cristo Jesus, que é sua mente. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer com você, desde o pequeno toque de um sentimento até uma tremenda experiência mística. Todos aqueles de nós que estão conscientemente neste caminho, que podem viver manhã, tarde e noite com a literatura inspiradora de hoje e ontem, não podem perder isso. Cada um de nós deve ter a mais mística e inspiradora das experiências. Você pode perguntar: que valor tem isso? Pode não ser de muito valor se toda a sua atenção estiver focada na experiência, porque essa experiência é um efeito também. É maravilhoso tê-la, mas apenas como uma evidência de que você tocou a Deus. Não é tão maravilhoso se você simplesmente quer vivenciá-la repetidamente, vivendo a maior parte do tempo no reino do efeito, sempre querendo e se satisfazendo com os efeitos. Isso nos leva ao assunto da gratidão novamente. Não agradecemos porque vimos uma luz. Sejamos gratos porque, vendo a luz, sabemos que tocamos a consciência de Deus. Não vamos ser gratos apenas porque conseguimos alguma experiência mística
e temos visto através da natureza. Mas sejamos gratos por esta evidência de ter tocado a Deus ou ao Cristo. Expressemos gratidão pela causa, não pelo efeito. Vamos compreender o efeito meramente como uma evidência. Toda demonstração que você fizer deve ser tratada dessa maneira. Não seja muito grato pela demonstração em si. Seja grato, sim, mas deixe que sua gratidão seja porque a demonstração foi uma prova de que, naquele momento em particular, você tocou o Cristo, que você teve a consciência, a graça com a qual tocá-lo. Esse é o verdadeiro sentimento de gratidão. Voltando novamente ao ensinamento do Mestre, você lembra que ele disse: Eu tenho carne para comer que não conheceis. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esse é o ponto que venho levantando sobre a gratidão. Lembre-se que o Cristo tem uma carne que irá produzir todas as formas de bem para você. Se você tocar essa carne que o Cristo tem para dar, se você uma vez tocar essa fonte de água dentro de seu próprio ser, você terá qualquer coisa e tudo o que for necessário para o seu cumprimento. Mas o seu desejo, então, não será tanto pelas formas como será pelo sentido contínuo de alegria que vem de saber que este espírito interior fluirá para fora como qualquer forma que você necessite a qualquer momento. Eu tenho carne que você não conhece. Tenho substância e consciência, um princípio. Então eu não tenho que depender de qualquer coisa, circunstância ou condição no reino exterior. Eu não ponho minha fé em um homem, em uma organização, em um emprego ou em algum investimento. Se todas essas coisas me fossem tiradas, eu ainda teria uma consciência da qual todas as coisas fluiriam. Vamos parar de viver do maná de ontem. Nós temos dependido das economias que guardamos ontem. Nós dependemos da boa vontade que construímos ontem. Nós recebemos alguma herança familiar ou confiamos em uma reputação feita em nossa juventude. Nós esquecemos que tudo isso é o maná de ontem. O maná de ontem pode ser tirado de nós. Portanto, vamos aprender agora, mesmo enquanto estamos aproveitando todo o bem de ontem, que nós não estamos vivendo do maná de ontem, mesmo sendo gratos pelo acúmulo de bens que está conosco desde ontem. Nosso maná nos vem todos os dias. Vamos aprender a ser gratos por um princípio que nos permite, não importa o que a cena humana possa ser, ter a carne que não conheceis. Lembre-se, Deus está sempre se desdobrando e revelando-se como minha consciência individual. Portanto, todo o bem flui da minha consciência a cada momento do dia ou da noite. Deus é minha própria consciência. Onde eu estou, essa consciência está. Onde essa consciência está, eu estou. Portanto, neste exato momento, todo o bem que eu preciso e tudo o que eu preciso está fluindo para fora do centro. Exatamente onde estou. Tudo o que Deus tem, Deus infinito, consciência divina, minha consciência está manifestando. Eu não tenho que temer a idade, porque minha consciência será para sempre a fonte infinita do meu suprimento. Deus, individualizado como minha consciência, será a fonte do meu suprimento pela eternidade.